Aproveitando aqui, né, a presença aqui do nosso querido Tiago, que já chegou aqui nos nossos estúdios, então vamos trazer a nossa conversa aqui para esse papo que a gente vai ter agora, né, que é de suma importância, afinal de contas a gente está falando do censo, de dados do IBGE, e a partir de agora recebemos aqui no nosso programa, no Tribuna Livre, Tiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Natal. E só para vocês terem uma ideia desse contexto, gente, dados do IBGE mostram que Natal vem perdendo aí moradores em relação às demais cidades da região metropolitana. Segundo a prévia do censo 2022, a população de Natal teve uma redução de mais de 50 mil habitantes, Edivan, em 12 anos. É um valor, né, significativo. E o que pode explicar esse fenômeno é a perda de potencial construtivo em Natal nos últimos 15 anos, sem a revisão do plano diretor que a gente trouxe aqui nesse ano de 2022 de uma forma muito ampla, né? Discutimos bastante esse plano diretor, mas com as novas regras esse cenário pode mudar. O interesse por novas construções cresceu 344% aqui na nossa capital e esse é um dado de extrema importância. E aí, para entender um pouco mais, né, sobre o plano diretor, seus impactos, a gente vai conversar com o Tiago Mesquita. Como eu já disse, ele é secretário de Meio Ambiente e Urbanismo aqui da nossa capital, de Natal. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia. Para trazer essas informações, que eu acho que a gente começa um ano com informações até certo ponto positivas, né, para nossa capital, porque a gente está falando de desenvolvimento. Bom dia, Edivan, bom dia a todos aqui da bancada, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tratando sobre esse tema tão relevante que é o planejamento urbano da cidade, que desdobra em tantos aspectos. Estamos sentindo agora, por exemplo, na questão até mesmo do adensamento populacional, né, e no número da população do município de Natal. Olha como é complexo, importante falar sobre o planejamento urbano da cidade, né? Você colocou muito bem. Na verdade, eu acho até que eu vi a afirmação da pessoa responsável pelo IBGE, houve um pequeno equívoco. Natal não perdeu só 50 mil habitantes, né? Porque 50 mil habitantes é em números absolutos, mas a projeção de crescimento de Natal não aconteceu. Então, além dos 50 mil habitantes, o que se esperava crescer nos últimos 20 anos, né, melhor, nos últimos 10 anos, 2010 para cá, não aconteceu, né? Então, a gente estima uma perda superior a 200 mil habitantes, né? Daquilo que se perdeu de forma absoluta, mas aquilo que se deveria crescer a cidade. Perdemos uma zona norte, né? No último 200, exatamente, né? Um pouco menos, a zona norte tem mais de 300 mil habitantes, né? Então, de 340, 350 mil habitantes. Então, é um número preocupante, porque nós que trabalhamos com adensamento populacional e planejamento urbano, a gente diz que a cidade, ela entra na UTI quando o seu adensamento populacional ele é inferior a 50 pessoas por hectares, né? Então, observe que Natal está bem abaixo disso. Isso é preocupante porque o adensamento ele proporciona a chegada da infraestrutura, do comércio, da empregabilidade, né? Ele faz a economia girar, a economia local e a economia da região, da cidade como um todo, como por exemplo o turismo, né? Ele impacta a economia de toda a cidade naquela localidade, né? Então é importante realmente haver o planejamento, a distribuição adequada da população para que a gente possa ter todos esses elementos funcionando perfeitamente e a cidade aconteça como um grande organismo vivo. Houve uma migração do comércio, né, para uma parte da região metropolitana de Natal que ganhou muitos moradores e habitantes. Parnamirim, uma parte de Extremóis, São Gonçalo do Amarante. O grande problema que Natal também enfrenta diante de tudo isso é que o cidadão mora em Parnamirim, em Nova Parnamirim, mora em Extremóis, mora em São Gonçalo do Amarante, mas usufrui de muitos serviços que Natal tem, por ser uma capital mais estruturada. É aqui onde muitas pessoas estudam, usam os serviços de saúde, usam nossa malha viária, né? Enfim. Trabalham também, né? Então, realmente esse número aí de 200 mil, isso representa também um grande cochilo de gestões passadas que não se preocuparam em fazer a revisão na data certa do plano diretor. Deixou passar, a cidade ficou engessada, sem receber novos investimentos, sem receber novas opções de moradia e também
o que, consequentemente, traz problemas, né? A gente podia ter uma empregabilidade bem maior. O senhor concorda que houve um certo cochilo, um certo relaxamento das gestões de não se preocupar e no tempo certo, no momento certo, de fazer a revisão necessária do plano diretor? Natal podia estar em outro patamar. Edivan, um cochilo não, uma grande irresponsabilidade, um grande crime contra Natal. Quando a gente pega o antigo plano diretor, está aqui Fernando Fernandes, que foi presidente do núcleo gestor, né, esteve ao meu lado o tempo todo nessas discussões, né, junto com o procurador-geral do município, o Fernando Benevides também. Nós fizemos ali uma equipe muito boa, com o prefeito Álvaro Dias, que vestiu a camisa de enfrentamento a esses atrasos que nós tínhamos em Natal. Mas quando a gente pega o antigo plano diretor de Natal, a gente fica evidente o que motivou esse crescimento da região metropolitana. O bairro que limita com Nova Parnamirim, em Natal, é o bairro de Neópolis, ali que limita com a Avenida Abel Cabral, a Avenida Maria Lacerda, né? O bairro de Neópolis, ele foi dado a ele um potencial construtivo, um coeficiente de aproveitamento do lote de 1,2. O que é isso? Eu poderia construir 1.200 metros quadrados, um terreno de 1.000. Você multiplica a área do terreno por 1,2. Um terreno de 100, 120 metros quadrados. Abel Cabral e Maria Lacerda, onde teve um crescimento, um boom de quase 70 mil habitantes nesses últimos anos, aquela região tinha um coeficiente de aproveitamento de 2,5 a 3. Né? Então era mais do que o dobro do potencial construtivo. Então você imagina quem vai empreender. Né? Ele iria comprar um terreno mais barato em Nova Parnamirim e poderia construir mais de 2 vezes do que em Neópolis e Natal. É claro que os empreendimentos, a transformação do uso e ocupação do solo aconteceu ali naquela região, pegando o final da Ayrton Senna, junto com Abel Cabral e Maria Lacerda. Que visualmente você não encontra prédios. Exatamente. E você vai chegando para mim, você já encontra os espigões, prédios, né? Né? Mas além disso, né, hoje nós temos ali, nós temos ali 3 shopping center, nós temos ali o Overdose, nós temos ali o SEI Mirassol, o SEI, nós temos ali o Salesiano, nós temos ali vários supermercados, grandes supermercados da cidade, o Nordestão, né, nós temos o Favorito, Super Show, McDonald's, Pittsburgh, nós temos uma rede. Você tem uma Natal lá dentro. Nós temos uma Natal lá dentro, naturalmente, por quê? Porque onde há adensamento, há isso. Então, vai o desenvolvimento, o investimento. Leva o desenvolvimento, leva o suprimento das demandas que aquela população. Mas aí nós vamos lá para Ponta Negra. Ponta Negra também tinha o mesmo coeficiente, o básico, 1,2. Quem é que limita em Parnamirim com Ponta Negra? Cidade Verde. Cidade Verde tinha um potencial 2,0, quase o dobro de Ponta Negra. Nós tivemos também um boom ali naquela região de Cidade Verde. Ponta Negra parou no tempo completamente. Né? Nós não tivemos lançamento de nenhum empreendimento por aproximadamente 10 anos em Ponta Negra. E você vê Cidade Verde com vários empreendimentos, limitando também ali com Natal através de Ponta Negra. Né? A mesma coisa aconteceu com o município de Extremoz, né, ali com a Redinha e também São Gonçalo, né, bairros foram criados a partir também dos limites com a Zona Norte, porque 100% da Zona Norte também tinha o básico de aproveitamento de potencial construtivo 1,2. Então isso foi uma grande responsabilidade. Coloco hoje com todas as letras e está aí o IBGE para cravar o que nós estávamos discutindo no plano diretor, Fernando. O IBGE veio para poder confirmar que Natal estava diminuindo o seu adensamento populacional, que estava havendo uma migração para a região metropolitana, e nós perdemos, inclusive, em números absolutos. Quer dizer, se tivessem ficado empatados em termos de população, já tínhamos perdido, porque não cresceu a cidade. Mas não somente, ela decresceu, né, uma capital tão importante quanto Natal, decrescer tanto assim nos últimos 10 anos. Eu queria aproveitar Fernando Fernandes aqui, que foi secretário de Turismo, se o plano diretor afetou também o turismo, né? Porque tem algumas construções ali em Ponta Negra, muita restrição para a construção em Ponta Negra e também empreendimentos, né? Na própria via costeira, que há uma limitação muito grande, você só pode construir na altura ali do Meio-Fio. Isso também acho que trouxe prejuízo para o turismo, doutor Fernando? Trouxe. Bom dia a todos, bom dia, Menga, bom dia. Bom dia. Edivan,
nosso Tiago Mesquita, prazer imenso recebê-lo aqui. Eu acho que Ponta Negra e o turismo como todo em Natal foi prejudicado. Primeiro, a Ridinha. Tiago falou aqui, Zona Norte, que você tem um potencial construtivo extremamente baixo. Então, a Ridinha chegou a ter 3, 4 hotéis, hoje tem 0. Há um projeto bom, bacana da Prefeitura para fazer um terminal turístico na Ridinha. E com a mudança do plano diretor, espero que o bairro volte a ser realmente um bairro ocupado, adensado e, consequentemente, frequentado pelos turistas. Ponta Negra a gente teve uma limitação terrível, porque você não podia fazer uso misto, ou seja, ou era comercial ou era residencial. Então, você não conseguia fazer de Ponta Negra um equipamento turístico. E o turista, quando vem para a cidade, hoje, nos últimos 8, 10 anos, ele quer viver como o cidadão ou o habitante da cidade vive. Ele quer conhecer, ele quer o contato com as pessoas, ele quer o contato com a padaria, com a farmácia, enfim, com o supermercado e, claro, com os bares e restaurantes. Ponta Negra tem essa limitação, então nós fomos bastante prejudicados. A Via Costeira eu acho que é um tema que nós não fomos felizes, na época que eu estava lá na Prefeitura. Ou seja, nós não fomos felizes porque nós não conseguimos convencer a sociedade, convencer o povo da necessidade que é mexer em Ponta Negra. Via Costeira. A Via Costeira ela passou a ser uma avenida literalmente de passagem, que liga Ponta Negra à cidade, aqui é a Praia de Areia Preta, e mais nada, porque eu acho que o último hotel construído ali tem mais de 20 anos. Não só as limitações, como é uma via que precisa ser requalificada. O número de acidentes, hoje cheio de lombada eletrônica para tentar controlar os acidentes. É uma via que não tem estacionamento, uma via que não tem uma ciclofaixa, uma via que a área de calçada que você faz, a prática de alguma prática esportiva é interrompida pelas entradas dos hotéis e não tem nenhum atrativo. Então, naquela época, a proposta que se tinha era adentrar ali na margem do Parque da Cidade, Parque das Dunas, desculpe, em 70 a 100 metros, que é 0,03 daquela área total. Ali tem quase 1.300 hectares dentro da cidade. E com isso você reordenar, fazer uma nova via, fazer consequentemente estacionamento, parada de ônibus e 3 ilhas onde nós teríamos o atrativo, bares, restaurantes, boates, enfim. E a cidade iria frequentar, consequentemente, iria dar vida à Via Costeira. Eu acho que Natal tem que pensar urgentemente em criar uma legislação específica. E eu aproveito Tiago Mesquita aqui para... A mesma coisa é aqui onde nós estamos. A Ribeira também vai precisar de um choque. O plano diretor modificou, mas só a área de quem desce a Avenida Rio Branco do lado direito, que é uma área que você pode adensar, pode inclusive ter um número maior de pavimentos. Aqui é toda ela tombada, o lado que nós estamos. Então, o lado esquerdo de quem desce a Rio Branco, ele é todo tombado pelo IFAM. É necessário que a Prefeitura crie realmente um mecanismo, uma legislação específica, para que a gente possa desenvolver a Ribeira novamente. Eu cito exemplo aqui nosso. Nós temos aqui, Tiago, para você ter ideia, quase 100 profissionais que trabalham aqui, claro, conosco, que colaboram com a empresa, mas você não tem, por exemplo, onde lanchar direito, você não tem onde sair para fazer um happy hour, final do expediente, porque não tem um barzinho mais legal, não tem nada, em função do afastamento da cidade. Dona Lourdes aqui, que era o nosso ponto aqui. Então, isso faz com que se a cidade não tem vida, é aquele tema, nós discutimos bastante na cidade para as pessoas, a gente precisa fazer com que a Ribeira volte realmente a ter gente. Mas voltando ao seu assunto, Edivan, eu estava pensando aqui com o decréscimo de Natal, a estimativa acho que era 890, 880 mil habitantes, nós vamos ficar com 750, né? Então é 100 e tantos, quase 200 mil a menos. E aí eu faço um paralelo com a saúde, que você lembrou aqui, você mora em Parnamirim, você mora nos bairros Jardins, por exemplo, que é vizinho a Natal, lá em São Gonçalo, você tem empreendimentos que foram feitos nesses bairros que atendem, por exemplo, a quase todos os colaboradores da Guararapes. Lá tem 2 empreendimentos grandes com mais de 1.000 apartamentos que atendem só o pessoal que trabalha na Guararapes. Fizeram do lado de São Gonçalo porque podia fazer, aqui de Natal não podia. Aí você tem o caos da saúde. Pelos cartões SUS, salvo engano, Natal hoje tem quase 1.400.000 cartões SUS que usam as nossas UPAs, o nosso serviço público. É o dobro da população. E o Ministério da Saúde não remunera, porque a partir de um número X ele limita. Então os municípios vizinhos não fazem suas infraestruturas, ou seja, não tem o tratamento de água, não tem esgoto, não tem o calçamento, não tem nada, mas vem todo mundo usar Natal. E a gente fica aquele movimento pendular que realmente você tem de manhã cedo, as pessoas entrando em Natal e à tarde as pessoas saindo em garrafa, é o mal-estar, é a poluição, são os carros que são poluentes, enfim. A gente tem que repensar realmente esse modelo e ver se a grande Natal como um todo, ela cria uma concepção de cidade diferente, senão vai ser ruim para todos nós. E acho que bacana também ressaltar, Edivan, que até Fernando comentou aqui, que a nossa porta de entrada hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, Redinha. Então, você chega ali no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, você vai passar por São Gonçalo, vai passar pela Redinha. Então, a gente tem que trazer ali uma perspectiva melhor para aquele espaço, porque acaba que você entra assim, todo mundo, poxa, que estranho, né? Essa estrada aqui tá meio feia, fica meio assim, né? E quando você chega mais para cá, né? Principalmente passa... às vezes o turista chega ali em São Gonçalo, mas o direcionamento dele é a praia de Ponta Negra, né? Ou então ele vai para Pipa, enfim, né? A gente precisa realmente de reordenar ali para que o turista realmente chegue a Natal e cheguei a Natal
que é uma cidade maravilhosa e que realmente tem que ser vista dessa forma, né? Dessa maneira. Doutor Tiago Mesquita, vamos esquecer o passado, se já passou. Nós vivemos agora um novo tempo, né? Um tempo de um plano diretor que está já prestes a trazer uma nova imagem, uma nova perspectiva para a cidade. É um plano diretor que foi extremamente discutido com a sociedade civil, com a Câmara de Vereadores, né? E o prefeito Álvaro Dias realmente abraçou essa causa juntamente com o senhor e os técnicos da CEMURB. Como é que está agora a visão do empresário? Já existem muitas solicitações, muitos empreendimentos. Como é que vai ficar a Zona Norte? A cidade vai viver um novo tempo com a edição desse novo plano diretor? Perfeito. Olha, de 2019 até 2021, nos últimos 3 anos, né, tirando aí 2022, porque foi quando foi homologado já o plano diretor, sancionado, final de março pelo prefeito, nós tivemos lançamento de 30 novos empreendimentos multifamiliares em Natal. Neste momento, a CEMURB está com 45 processos internos da Secretaria com o novo regramento do plano diretor, sendo 28 consultas públicas, consultas prévias. E quando a gente fala consulta prévia, ainda não formalizou o processo, mas para você fazer a consulta prévia, você tem que indicar a área, fazer um layout do projeto, fazer o que você quer. E em 95% dos casos se transforma em processos regulares, né? E com 17 processos em andamento. Resumindo, né? Em 6 meses do plano diretor, nós estamos aí com 45 processos, né, entre consultas prévias e processos já regulares de licenciamento na Secretaria, né, que é 1,5 vezes maior do que aquele que aconteceu nos últimos 3 anos em Natal. É claro que esses processos, né, vão ser licenciados, vai começar a autorização para as construções, né, a partir deste ano, né, uma construção em média demora entre 2 anos e meio, 3 anos, para ficar pronta. Após a construção, como nós falamos aqui, naturalmente você começa a puxar outros segmentos, principalmente o comercial, de infraestrutura, para aquelas regiões. A gente vai começar a entender uma mudança significativa de uso e ocupação do solo daqui a 5 anos. Né? É o que se espera nesse processo. Mas como a próxima revisão será daqui a 10 anos, certamente, a partir do 5º ano, a gente já vai ter a dimensão, né, o que nós já estamos tendo hoje na Secretaria. Daqui a 5 anos a cidade vai ter a dimensão, né, o popular, o cidadão comum vai ter a dimensão da importância que foi as mudanças do regramento deste novo plano diretor para a cidade. Tiago, deixa eu lhe interromper só um minutinho. Como é que está a Secretaria com relação à celeridade, que há um certo questionamento dos empresários da área de corporação, de construção civil, para a liberação desses projetos? Você tem um quadro que consegue atender isso? Porque, claro, você tem o time, se não for liberado num prazo relativamente curto, você não lança, consequentemente você vai adiar mais 1 ano, mais 2, mais 3 e termina perdendo o tempo novamente. Perfeito. Vocês hoje estão com celeridade, estão conseguindo liberar essas consultas ou esses projetos? Fernando, essa é uma excelente pergunta e uma grande oportunidade a gente falar aqui na audiência da Jovem Pan, na Tribuna do Norte, sobre esse assunto, né? Não somente a CEMURB, mas qualquer secretaria municipal do Brasil tem as suas dificuldades, né? Mas nós hoje conseguimos ampliar demais esse processo de licenciamento. Por exemplo, as 28 consultas prévias que estão hoje na Secretaria nem precisavam existir, porque a CEMURB hoje disponibilizou um mapa interativo que aquele que quer empreender na cidade, ele pode, com auxílio de um arquiteto, né, contratando um arquiteto que entenda sobre a parte urbanística, fazer exatamente o dimensionamento do potencial construtivo e todas as outras prescrições urbanísticas que o seu lote tem naquela quadra. Né? Então nós estamos respondendo, Fernando, aquilo que já disponibilizamos, já mapeamos a cidade toda, né? E chegamos a divulgar isso num grande evento, né? Para a cidade toda, e a gente, quando tem a oportunidade, estou tendo nesse momento mais essa oportunidade de divulgar, né? É importante quem vai empreender em Natal, quem vai construir em Natal, observe o mapa interativo da Secretaria, está no site da Secretaria, né? Através do auxílio de um profissional, para poder já ter disponível, né, online, num toque do mouse, em menos de 3 minutos, todas as prescrições urbanísticas, que às vezes, Fernando, passam ali 20 dias, 30 dias, pelo volume, né, de outros processos que nós temos para poder haver essa resposta. Essa é a primeira coisa. Segundo, a CEMURB hoje ela está 100% online.
né? Então a gente consegue, Fernando, diminuir aquela necessidade daquela tramitação de papel que acaba gerando através das necessidades de protocolos 2, 3, 4 dias entre setores. Então hoje a gente faz tudo online e não somente isso. A gente envolve também outras 2 secretarias no processo, né, que é a STTU, que está relacionado à análise de RITU, de vaga e estacionamento, e a CEINFRA para empreendimentos superiores a 1.800 metros quadrados de área construída, que você teria que ter uma aprovação do plano de drenagem lá, do projeto de drenagem, né? Hoje a gente consegue unir CEMUB, STTU e CEINFRA para que a gente possa dar mais celeridade nesses processos, né? Além disso, nós já temos hoje para 303 atividades no município de Natal a dispensa da licença. É autodeclaratório. Você coloca as informações, né? Essas informações o sistema reconhece através do CNAE, pelo CNPJ da sua empresa, já está cadastrado no nosso sistema, no Directa. Lançou o CNPJ, o sistema reconhece os CNAEs. E aí, se aqueles CNAEs estiverem contemplados dentro das 303 atividades, você já paga o documento e já sai a sua licença em 48 horas. Isso é pequena e microempresa de baixo impacto? Pequena e microempresa de baixo impacto, e nós estamos agora, Fernando, já encaminhamos inclusive esse decreto, né? A CEMUB encaminhou no começo desse ano, né? Passamos elaborando todo o ano passado, baseado nas informações do plano diretor, sentindo agora esse momento, nós iremos ampliar isso também para médio impacto. Né? Vai ser também autodeclaratório, nós vamos chegar a mais de 500 atividades que vão ter o seu licenciamento automático, tá certo? Então, tanto para a parte urbanística e algumas de baixo impacto, para a questão ambiental, inclusive. Né? Isso com toda a segurança técnica, jurídica e científica, nós estamos fazendo com todo cuidado. Né? É provável que nesse primeiro trimestre já tenhamos aí mais 200 outras atividades que estejam contempladas nesse aspecto, né? Agora, eu vou dizer aqui uma coisa de quem está vivendo agora o lado do poder público, mas já estive muitos anos na iniciativa privada. Não tem nada mais daquilo que atrasa um processo regular, administrativo, de licenciamento, quer seja ambiental ou urbanístico, do que projetos mal elaborados. Né? Então a gente tem essa dificuldade, né? Ainda tem muito isso na CEMURB. Né? Às vezes o contribuinte surpreende quando a gente faz, eu tenho promovido isso, encontros de reuniões técnicas entre a equipe do contribuinte com a nossa equipe, e às vezes há um choque, né? Assim, porque o próprio contribuinte não sabia, né, o tempo que estava para ser respondido para a secretaria, né, e tal. Então a gente está investindo nisso. Hoje, por exemplo, nós criamos, e o Fernando sabe a dificuldade e a luta, né, agradeço muito ao prefeito Álvaro Dias por essa confiança e por ter nos dado essa oportunidade, mas hoje todo analista da CEMUB recebe por produtividade. Viu, Divan? Isso isso é uma coisa, é um avanço muito grande. Então ele tem lá uma tabela de 150 pontos para cumprir. E isso está relacionado à celeridade e qualidade dos pareceres dele. Se ele cumprir aquilo ali, ele tem um bônus no final do mês financeiro pago pela própria secretaria, pelos seus fundos, né? Fazendo com que a gente ataque, Fernando, exatamente qualquer tipo de dificuldade que poderia haver em termos de morosidade. Mas é claro que a gente tem que avançar muito ainda, né? A gente tem promovido esses treinamentos, a gente quer avançar nesse sentido, e tem que aumentar realmente o quadro de recursos humanos. Já temos conversado com o prefeito, já fizemos um pedido, né, à SEMAD desde o ano passado para um novo concurso público na secretaria. Se Deus quiser, a gente vai azeitando isso, Fernando, porque eu concordo, a pergunta de Fernando ela é muito relevante. Né? Não adianta você ter a boa legislação, um bom instrumento legal. Um ano, 2 dormindo Exatamente, né? E quando a gente fala isso, é importante a CEMUB fazer a sua parte e o contribuinte fazer a sua parte. Contratar bons profissionais para que os projetos estejam realmente adequados com a legislação e aí a celeridade seja maior. Estou tomando o lugar da Edivan, mas Tiago, você como articulador, qual a relação, por exemplo, com o Sebrae? Porque o grande perfil do pequeno e microempresário é o Sebrae que atende. Verdade. Será que você tivesse um relacionamento maior com o Sebrae qualificando os seus técnicos, para quem fosse fazer uma consulta, já saber preencher esse formulário eletronicamente? O Sebrae tem parceria com o Banco Nordeste, Banco do Brasil, Conselho de Contabilidade e não me lembro mais outros órgãos, enfim. Ver se você conseguiria fazer isso ou até fazer reuniões permanentes de qualificação desse pessoal para que desse essa celeridade. E eu buscaria também o CAU, o Conselho de Arquitetura, para que o CAU promovesse constantemente com os arquitetos a saber, por exemplo, manipular o que você falou, os mapas das regiões, que você não vai precisar mais fazer a consulta prévia. Isso era bom, claro, para o CAU, bom para o profissional e melhor ainda para a prefeitura. Com um detalhe que eu sei que você não colocou aí,
Mas você falou em 344% de crescimento, eu imagino que o crescimento financeiro da Secretaria com relação às taxas e os tributos também deve ser um bom negócio. Então você vai ter caixa para ter fundo para pagar melhor o profissional. Ou seja, essa é uma roda que tem que girar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Fernando. Com o Sebrae é um parceiraço nosso, né? E agradecer aqui mais uma vez o Zé Camelo, né, o nosso superintendente. Fernando, nós fizemos um trabalho há pouco mais de 2 anos com o Sebrae, e com a junta comercial do Estado do Rio Grande do Norte, exatamente em relação a essas consultas prévias e abertura de empresas, de micro e pequenos negócios, né? E nós tínhamos por ano, aproximadamente, a nossa demanda era em torno de 80 a 100, chegava no máximo 120 informações de quem estava querendo abrir um negócio. Hoje, Fernando, a gente responde por ano aproximadamente 20 mil. Né? Então, por quê? Por esta parceria com o Sebrae. Então, eu concordo com você, a gente pode ainda, quem sabe, buscar uma forma de ampliar, né, esta informação do Sebrae para o micro e pequeno empresário, talvez prestar esse serviço né, de capacitação do mapa interativo, né, para que a gente possa diminuir essas consultas na CEMUB e focar naquilo, vamos dizer assim, que é mais relevante, que é os processos em si, né, que estão em andamento e que precisam realmente dar vazão. Daqui a pouco o Ricardinho vai apitar aí, o apito do trem aí, para encerrar o programa. O apito do trem chega, né? Aqui de uma pergunta que acho que muita gente gostaria de saber. Quais são as áreas, as regiões, os bairros que vão receber os maiores investimentos? Com certeza a Zona Norte vai ser muito beneficiada, porque é uma área muito grande. A nossa orla marítima, a região sul, a região oeste também, né? Que é uma área com pouco adensamento ainda, tal. Quais são as áreas, quais são os projetos, o que é que vai acontecer com esses bairros nesse novo plano diretor? Edivan, neste momento, né, dos 17 processos que nós temos, quase a totalidade, e era esperado isso, está na Zona Sul e Leste, certo? Nós temos, acho que 2 ou 3 na Zona Norte, já em andamento, inclusive o maior de todos é na Zona Norte, né? É importante, é quase 3 mil unidades, né? Então é uma mini cidade. É vertical? É da MRV, aquele padrão de no máximo 4 pavimentos, né? E é um projeto muito interessante, muito desafiador. E vai ser muito bom para a cidade. É o bairro, não? Não sei exatamente o bairro, não. E aí, mas só de outorga, por exemplo, como o Fernando está falando aqui, vai nos gerar pouco mais de 2 milhões de reais de outorga, né? Em 2019, um projeto. Em 2019, nós arrecadamos 700 mil durante de janeiro a dezembro de 2019 de outorga, né? Esse projeto vai nos gerar só de outorga em todo 2 milhões. Apesar que os fundos ele tem as rúbricas definidas, né? A gente não pode gastar, gasto principalmente, Fernandão, na infraestrutura, investimento, melhoria da cidade. Infraestrutura da cidade, quer dizer, é importantíssimo, né? Já tem, são boas rúbricas, né? Aquele terminal da Redinha ali já vai ser um benefício importante. Tiago, uma curiosidade da cidade, a Ponta do Morcego, fala-se que aquele empreendimento vai ter um grande empreendimento, qual o limite de gabarito ali? A Ponta do Morcego, hoje o limite de gabarito são 65 metros de altura, né, que dá em torno de 22 ou 23 pavimentos, né? No último plano diretor eram 2 pavimentos. Você vê até a África. Você vê até a África. E eu diria... Vai morar no navio, quem estiver lá em cima. Ele só vê o mar, você vai ter a sensação que está no navio. Fernando, e uma coisa positiva, ali não impacta o visual. Não tira o visual, né? Nada. Porque quem está na Getúlio Vargas ou quem está um pouco abaixo não tem qualquer visada, né? Qualquer barreira de que impeça o visual ali para o oceano, para a praia do meio, né? Ou o grande campo de visual, que é o Forte do Reis Magos. Então, isso, a visada totalmente fora. Protegendo o forte. Totalmente protegendo. Exato, do campo de visada. Perfeito. Agora, secretário, a gente está falando aí da questão das construções, mas também muito foi discutido com relação às EPAs, né? Que são ali as zonas de proteção, né? Com certeza. Que eu acho que é importante também a gente trazer um pouco aqui para nossa discussão. Mega, com certeza. Obrigado também por essa oportunidade, porque, 28 anos, as zonas de proteção ambiental foram criadas no município de Natal e passaram a integrar o macrozoneamento da cidade. Foram criadas 10 zonas de proteção ambiental. Nos 10 primeiros anos, né, de 94 até 2004, até 2005, 11 anos, 5 delas foram regulamentadas. O que é isso? Foi criada a regra de uso e ocupação, o que pode e o que não pode, né, as 5 primeiras EPAs. E ficaram, então,
as EPAs 6 a 10, a 6 é o Complexo do Morro do Careca e seu entorno, a 7 é o Forte dos Esmagos e seu entorno, a 8 é ao longo do estuário do Potengi, pegando ali a Avenida João Medeiros Filho, boa parte ali da Zona Norte, a 9 é ao longo da Moema Tinoco, o Rio Doce, né? Pegando ali também grande parte da Zona Norte, e a 10 é o Farol de Mãe Luísa e seu entorno. Então, essas EPAs ficaram em discussão em conselhos, o município apresentou uma proposta lá em 2009, né, olha só, em 2009, uma proposta técnica dizendo o que podia, o que não podia, e de lá, Fernando, para cá, Edivan, foi uma discussão aí que não conseguiu concretizar as regulamentações. Então, o prefeito Álvaro Dias veio para marcar essa cidade, né? Além do plano diretor, 15 anos de discussão, nós fizemos, hoje o plano diretor de Natal, temos os instrumentos mais modernos do país em relação a planos diretores. Nós fizemos agora, acabamos de fazer, tem aproximadamente 5 ou 6 dias que foi sancionado pelo prefeito a regulamentação das EPAs 8, 9 e 10. A 6 e a 7 já tinha sido resolvido via plano diretor e agora a 8, 9 e 10. Isso corresponde a quase 20% do território de Natal que foi criado a regra. E como não havia regra, qual era a regra? Quando não há regra, qual é a regra? Proíbe. Proíbe. Né? É a visão equivocada que nós temos ainda no país de que proibição é sinônimo de preservação. E é mentira isso. Pelo contrário, tem pelo contrário, nós perdemos serviços ambientais nos últimos 28 anos, importantíssimos para a coletividade. Tudo ocupado. Pois Guarapes, né? As dunas dos Guarapes, que é as EPA 4 de Natal. Se você não criar opções de moradia, o pessoal vai morar em qualquer canto. Exatamente. Tiago, você que está terminando de ver o trem, o que é que a Prefeitura hoje pensa com relação a concessões, tipo PPP ou concessões nas áreas? Você falou agora a regulamentação dessas todas as EPAs, e são áreas imensas que podem ter produtos tanto para a cidade como para o turismo. E aí eu pergunto mais na área turística, no caso as EPA 7 da vida e a 10. Sim. Tem alguma perspectiva, está se pensando nesse tipo de concessão ou de parceria público-privada? Fernando, na verdade, a maior parte dessas áreas, quase 98%, é privado. Né? O interessante é isso, a zona de proteção ambiental, o cara era o dono da área e não podia fazer nada porque não existia a regra para dizer o que ele podia ou não fazer. Mas era obrigado a pagar IPTU? Não, era obrigado, não somente pagar IPTU é o mínimo, ele não somente pagar IPTU, mas garantir a segurança da sua área, Fernando. Imagine a pressão, né, que muitos, né, de colocar guardas e tal, né, realmente era uma injustiça social muito grande que nós tínhamos, né? Agora, em relação não somente às EPAs, mas outros projetos que o município está tendo, né, inclusive com as Forças Armadas, a discussão neste momento, esta é a visão nossa, né, as unidades de conservação que nós temos, estamos aí para reinaugurar o Bosque das Mangueiras, né, eu já estou dando esse tipo de encaminhamento, nós iremos fazer as PPPs, não existe outra saída. Para nenhum município brasileiro, e Natal não pode ser diferente, né? A parceria público-privada é uma excelente saída para a gente poder garantir não somente a qualidade do serviço, o know-how de quem já presta esse serviço há 20, 30 anos, através com dados, com estatística, né? O município ainda está engateando nesse processo e não tem quadro nem humano, nem financeiro para poder garantir a excelente qualidade de serviço, mas também dá a garantia daquilo que está atribuído a essas áreas, né? Se é conservação, você vai buscar através de quem tem know-how para conservar ainda mais. Se é preservação, a mesma coisa. Se é desenvolvimento, a mesma coisa. Então essa exploração econômica, o tripé da sustentabilidade, né? A questão econômica, a questão social, a questão ambiental, a gente vai buscar as PPPs, né? Para poder fomentar cada processo desse e garantir qualidade. Ok, né? É isso, a discussão é muito longa, Edivan Martins. Eu acho que a gente passaria aqui mais umas Com 2, 3 horas longa e boa. Já quero aqui antecipar um convite ao secretário Tiago Mesquita para que a gente faça aqui um debate, um estudo, um bate-papo, não apenas restrito a Natal, mas acho de suma importância a gente ver essa conurbação que está acontecendo na região metropolitana de Natal e um grande debate para ações conjuntas de todas as prefeituras dentro de um plano diretor metropolitano, né, que cada um faça a sua regra, respeitando o espaço do outro e tal, e acho que a cidade cresce conjuntamente. Edivan, me permita pensar como região. Olha, perfeita sua colocação e, na verdade, desde 2017, a lei obriga que os planos diretores sejam metropolitanos e não individuais. E aí alguém pergunta, mas por que Natal fez o seu individual? Exatamente porque a região metropolitana de Natal hoje tem 15 municípios. A Goianinha faz parte da região metropolitana, por lei estadual.
né? E aí o que acontece? Isso tem que ser puxado pelo governo do estado, né? Envolve vários municípios, outra né? cochilada grande da governadora, que ela foi a autora, ela foi quem criou a região metropolitana de Natal, foi um projeto dela quando foi deputada. Exato. E como governadora deixou muito a desejar, não andou, existe uma coordenadoria da região metropolitana do estado de braço cruzado, porque ninguém viu não um faz passo, nada. ninguém viu um passo para nada, né? E tem um detalhe. Aí as cidades vão crescendo desordenadamente. Desordenadamente, transporte né? é um absurdo. Para mim, o maior gargalo é o modal Pois transporte. é. Transporte e segurança, Fernando. Então, assim, Isso. a gente podia ter. E aí, o que acontece? Agora, como é que se faz esse processo? Cada um dos 15 municípios tem que atualizar os seus planos diretores locais para pegar essas 15 legislações e trazer para a coordenação do Estado e fazer a consolidação. Então, infelizmente, se não tiver capacidade, visão e vontade política, nunca vai sair do papel a questão dos planos diretores de região metropolitana. Eu torço para que saia, até me coloco à disposição para a gente poder ampliar isso, porque é necessário demais. Você pega a Redinha limita uma rua para o município de Extremóis, né? E assim, Natal você vai ver como vai ficar Tem São Gonçalo entrando aqui e acolá, né? Exatamente, lá né? do Distrito Chão Antigo de Natal, você tem São Gonçalo, Extremóis e Natal. Exatamente, Fernando. Ali a gente até se perde ali na questão do domínio fundiário, né? Mas muito bem, estou à disposição sim, para poder vir aqui. Eu acho que é uma grande discussão, seria muito bom. Ricardinho, por que você não apitou o negócio hoje? Só porque o doutor Fernando está aqui, né? Quero ver dizer, expulsar o chefe agora, quero ver. Dá uma pitada aí, expulsando a gente. Tiago Mesquita, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da nossa capital Potiguar. Aproveito também para registrar aqui mais uma vez a presença do nosso querido Fernando Fernandes, que está conosco aqui, representante do nosso sistema de tribuna de comunicação. 83, né? 1983. O exercitar aqui, tudo que aprendeu lá com o Otto Madruga, Cassiano, a galera toda, Albimar Furtado. Albimar. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. As portas estão abertas. 12h01 Edivan Martins, muito obrigada. Olha, tá vendo ele me gongando agora? Né? Agora você faz, né, bichinho? Vamos embora. Amanhã tem mais a partir das 10 horas, você já sabe, Tribuna Livre aqui na